aprender a palavra do Senhor a partir deste salmo tão maravilhoso quanto tem sido os demais salmos. A palavra do Senhor é assim. Eu escolhi um tema e pensei aqui em considerar a ideia da angústia ao canto. Da angústia ao canto. Mas aí eu pensei em outro tema, olhando melhor do salmo, que é o canto na escuridão. É quando o fiel servo de Deus, mesmo não vendo a solução das suas lutas, não vendo o final delas, vendo as tribulações, os sofrimentos aumentarem por causa da sua fé, e Deus não livrá-lo imediatamente. Em um instante, ele busca o Senhor, ele confia no Senhor, e ele adora o Senhor, louva o seu nome, pelo fato de ele saber que, ainda que pareça, Deus não vê, Deus está vendo. Ainda que pareça que não há solução, Deus está no controle e Ele livra os seus servos. Então, considerei esse segundo tema, cântico na escuridão. O cântico na escuridão. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de Davi, ao mestre de canto. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Todos juntos. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Oremos, louvamos-te, ó Pai, porque a tua graça é melhor do que a vida. E se tivéssemos aqui com infinitos pecados mais do que os que já temos, não seria impedimento para o Senhor nos perdoar, nos reconciliar com o Senhor, nos purificar de todo mal e nos salvar. O Senhor é bondoso, louvamos a tua bondade e a bondade de nos permitir lermos a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Pedimos que fale conosco, teu Espírito nos auxilie mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Você já fez essa pergunta que Davi fez? Até quando, Senhor? Estou enfrentando uma situação e a situação simplesmente não passa. Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Até quando eu vou sofrer assim? Você já chorou na escuridão da incerteza, na escuridão da dúvida? Você não enxerga o amanhã, você não vê qual será a solução, qual será a esperança. Você já enfrentou essa situação? Você já passou por essa experiência? Você já sentiu o silêncio de Deus, como se Ele tivesse abandonado você? Parece que Deus te deixou. Parece que outros oram e são atendidos, mas você não. Às vezes um problema maior, outras vezes menor, mas você sabe da intensidade da sua dor, você sabe da urgência da sua alma, por isso você clama. O clamor é isso, é quando eu ofereço a Deus meus sentimentos por uma necessidade urgente. Isso é o clamor. Eu preciso. E não vendo o livramento, você se incomoda. Você já passou por isso?
já teve essa experiência do salmista, já se identificou com a leitura, porque o objetivo de Deus com a sua palavra, ao relatar, no caso aqui, como temos aprendido nos Salmos, a relatar as orações, os cânticos dos seus servos, é nos ensinar sobre Ele e sobre nós mesmos. Às vezes sentimentos, vontades, sensações as mais diversas, intenções, motivações, que nós não conseguimos expressar. Quando lemos nesses textos, vemos a nossa alma se identificar ali. E é óbvio que aqui é uma identificação com o outro crente. Embora você tenha aqui algo comum a todos os homens, ou seja, a dor que nós todos sentimos, mas aqui é uma dor específica. Davi está sofrendo por sua fé, uma dor específica. Então, essa dor não é todo mundo que sente, é apenas quem também tem a mesma fé. Quem tiver a mesma fé vai ter a mesma dor. Eu sofro por minha fé, porque por ela outros estão me perseguindo. Então, essa é uma experiência exclusiva de quem experimenta a relação com Deus a partir da fé verdadeira, da fé salvadora, e por essa experiência com Deus sofre perseguições de outros que se opõem a essa fé. Pode estar dentro ou fora da igreja, mas se opõem a essa fé. Esse é um sofrimento, portanto, específico. Agora, Davi aqui está também trazendo à tona algo que ele está, com o qual ele está incomodado. Ele está passando por tudo aquilo, mas Deus não responde. Não diz aqui quanto tempo, mas eu acredito que deva ter passado anos, não dias, não meses, mas até anos, sem ter a resposta de Deus. E nós somos imediatistas. Nós somos carentes de atenção no momento de um sofrimento, porque o sofrimento incomoda e nós queremos a solução. E aqui eu acredito que Davi deixa claro, acredito que vocês vão concordar comigo pela leitura, que há dois tipos de sofrimentos para ele, para Davi. E o texto está querendo dizer que nós, sendo crente, também sofremos esses dois tipos de sofrimento. Sofrimento por causa da nossa fé. Há inimigos agindo contra. O inimigo, a linguagem bíblica, quando fala de inimigo, alguém agindo contra alguém que é fiel a Deus, significa oposição àquela fé. Então o inimigo é esse, é aquele que vai contra o servo fiel de Deus por sua fidelidade. É um inimigo dessa fé. Esse é um sofrimento. E o outro sofrimento, que também já disse para vocês, é o silêncio de Deus. E nós somos, como eu disse, imediatistas, mas não só isso, nós precisamos mesmo sair dos nossos diversos sofrimentos. Então, o cristão do Salmo 13 que sente isso, e que olha para o céu e nada, e que clama e nada, está mostrando que esse é o grito de todo cristão. Todo cristão tem um momento, cedo ou tarde, em maior ou menor intensidade, de sofrer por sua fé e de não ver a resposta de Deus imediatamente. Deus pode, por didática dele, demorar um dia, 2, uma semana, 15 dias para atender a você na sua situação. Mas ele pode caminhar também por 1 mês, 2,
um ano, para tratar de você. Cada um tem uma necessidade. Davi tinha as suas. Eu espero ficar claro aqui na exposição e que nos ajude a nos conhecer, conhecendo a Deus. Então, o Salmo está falando aqui de uma fé na palavra que, apesar de todo sofrimento, por sua fé, e apesar de não ver a solução, não sucumbe, não apostata, não desiste, continua ali na dependência do Senhor. E há uma evidência disso em tudo, inclusive no final. Você lembra como Davi encerrou aqui? Ele encerrou o Salmo louvando ao Senhor. Começou aqui até quando? E encerrou louvando ao Senhor. E não está errado perguntar até quando. Quero mostrar isso também para vocês. Não está errado. Não é um pecado de Davi perguntar: Senhor, até quando o Senhor vai me deixar nessa situação onde inimigos se opõem contra mim? E veja bem, Davi não está dizendo que ele está incomodado com alguém que se levanta contra ele somente. Porque, como eu disse, o Salmo está nos mostrando alguém que é fiel a Deus, que tem fé em Jesus Cristo, a única fé salvadora, e que está sendo perseguido por isso. Então, esse é o motivo e essa é a preocupação de Davi. Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel ao Senhor, e por minha fidelidade ao Senhor, há aqueles que se opõem contra mim, ou melhor, contra a minha fé, ou melhor, contra a fé que o Senhor me deu, única, de todos os crentes. No final das contas, contra o Senhor. Essa é a preocupação de Davi. Senhor, até quando o Senhor vai me deixar nessa situação, onde aqueles que se opõem a mim, na verdade se opõem a essa fé, se opõem ao Senhor, não te respeitam? É esse o entendimento no Salmo. É esse o motivo de Davi. Não é apenas o fato dele estar sofrendo em qualquer circunstância. Podemos aplicar em alguma medida e tal, mas não é essa a questão. Existem lições aqui que se aplicam. Você está sofrendo por qualquer situação, está sofrendo com enfermidade, um problema familiar, num relacionamento, financeiramente, está sofrendo emocionalmente, de repente uma tristeza, uma ansiedade, uma depressão, seja qual for, se aplica princípios aqui válidos para nós como crentes, buscarmos ao Senhor, clamarmos, apresentarmos a Deus a nossa oração, mas aqui Davi está se referindo especificamente à sua fé nesse sentido amplo que eu demonstrei. A sua fé não é sua. Perseguição a ela significa perseguição ao Deus que é dessa fé, ao dono dessa fé. Oposição a ele significa oposição a Deus. E ele está incomodado com isso, ele está preocupado com isso. Eu vou tentar deixar claro para vocês. Então ele começa aqui, versos 1 e 2, até quando, Senhor? Demonstrando que há de fato no seu coração aflição. Aqui está uma alma que sofre. Agora, como eu disse, sofre a perseguição, mas ele sofre pelo silêncio de Deus. Você sofre pelo silêncio de Deus? Te incomoda Deus não falar com você? Imagine hoje, a gente está aqui no culto bíblico. Não temos dúvida disso. Está aí a palavra para não deixar dúvida. Estamos aqui com a pregação bíblica, a exposição, como vocês verão até o final. Vai ser fiel porque nós pedimos ao Senhor. E Ele é misericordioso. Mas você está ouvindo Deus falar? Você se preocupa com isso? Deus fala comigo.
Ou também, Deus, não só fala comigo, mas que eu te ouça, que eu queira te ouvir, que eu queira aprender do Senhor. Você se incomoda? Ou o silêncio de Deus não te incomoda? Tanto faz se Deus vai responder ou não. Porque o ímpio é assim. O ímpio não se incomoda se ele vai buscar Deus ou não vai buscar. Ele não quer saber. O ímpio está preocupado em livrar do seu problema. Essa é a preocupação do ímpio. E essa era a nossa preocupação sem Cristo. Está com a enfermidade? Eu quero me livrar da enfermidade. Tem um problema financeiro? Eu só quero me livrar do problema financeiro. Eu tenho um problema no relacionamento? Eu quero me livrar só disso. Eu quero ter paz. Mas e aí? Ouvir a Deus? E conhecer a Deus? E se relacionar com Deus? E continuar dependendo de Deus apesar do seu silêncio? Você quer aprender isso? Só para a gente entender essa questão da motivação nesse ponto. Imagine que um juiz chegasse numa prisão para alguém que estava condenado e criminoso e ele dissesse assim, fizesse a seguinte pergunta: você quer se libertar da prisão? Qual é o criminoso preso que diria não? Nenhum. Qual seria a resposta de todos? Claro que eu quero. Mas imagine que o juiz chegasse e perguntasse exatamente assim: você quer sair da prisão? E algum preso, depois de um trabalho especial de Deus, mudasse a natureza dele, a maneira dele enxergar as coisas, e ele respondesse assim, veja se a resposta não é bem diferente: você quer sair da prisão? Não, eu quero ser transformado, porque se eu sair da prisão do jeito que eu estou, eu vou fazer a mesma coisa. Isso para mim não importa. O que importa é eu ser diferente, preso ou livre. É eu ser liberto das minhas maldades. Não seria uma resposta bem diferente? Então, se você perguntar para as pessoas: você quer ir para o céu e não para o inferno? Elas vão dizer todas: eu quero ir para o céu e não para o inferno. Mas quando a graça alcança, as pessoas respondem diferente. Não é questão de não querer ir para o inferno. Eu quero Jesus, eu quero conhecê-lo, eu quero amá-lo, eu quero estar nele. É diferente. O motivo é outro. Não é apenas sair de uma prisão, é ter uma natureza transformada. E Davi aqui tem essa preocupação com o silêncio de Deus. Ele está preocupado com o silêncio de Deus porque ele ama o seu Deus. Ele se interessa por seu Deus. Ele tem prazer em se relacionar com o seu Deus. Veja que ele não está aqui dizendo: Senhor, me livre dessa situação. Não foi o pedido. O ponto dele é: o Senhor está em silêncio. É só isso. O Senhor não me disse nada a respeito de nada. Isso deve te lembrar, para quem esteve aqui estudando todo o livro de Jó, deve te lembrar de Jó. Tem um momento que Jó diz assim: eu tinha o meu melhor amigo comigo o tempo inteiro, falando comigo, ele falando de Deus, meu melhor amigo. E um relacionamento ininterrupto, constante, mas eu não sei porquê. Ainda é meu melhor amigo, mas eu não sei porquê. Ele não me responde mais. Ele está em silêncio. E você lembra do problema, da dificuldade, do sofrimento de Jó? Ele tinha, por causa da sua integridade com Deus, ele tinha perdido seus filhos e filhas, 10, seus bens, seus servos e servas. Depois a saúde, e a esposa ainda diz, sabendo que era esse o motivo, porque Deus deu um jeito de não deixar dúvida que era esse o motivo para todos, ela sabendo que era esse, diz: ainda preserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele se incomoda com a esposa por ter dito isso. Você fala como qualquer doida, mulher. Não fale assim.
nos deu o bem, também não nos dá o mal. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você não pode falar um negócio desse. Você percebe que ele não mudou. Mas ele está preocupado com esse silêncio de Deus. Jó estava preocupado. Ele não estava apenas pedindo para sair dali, daquela situação. Ele tinha uma preocupação muito maior. Senhor, fala comigo, pelo menos. Que lição maravilhosa, irmãos. Aqui mostra a confiança, a oração em meio ao silêncio. Você está sofrendo injustiça por sua fé? Não deixe de apresentar para Deus. Isso não é sinal de dúvida, de incredulidade. Você dizer, Senhor, está doendo, estou sofrendo, estou incomodado com isso. Mas, Senhor, o que mais me preocupa e me incomoda é o teu silêncio. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero a relação com o Senhor. Como eu disse, Davi experimenta a perseguição do seu amor por Cristo. E eu acredito que tenha sido naquele episódio com o seu filho Absalão. Absalão, que era o terceiro filho da linhagem de Davi. Por quê? Porque o sofrimento de Davi, as perseguições que ele experimentou por sua fé com Saul, demonstra nos relatos uma disposição sempre confiante de Davi. Davi estava sempre confiante. O que nos leva a crer que é bem possível aplicar orações nessa direção de maior confiança, apesar de todo o problema de Davi aqui. Já com Absalão, tem um detalhe que eu acredito que faz toda a diferença. Com Saul, Davi ainda não tinha adulterado com Batseba, ou Betseba. Ele não tinha adulterado ainda. E aqui ele demonstra profunda preocupação após ser perseguido. Então, é como se Davi estivesse olhando para Deus, como se Deus ainda o disciplinasse ou desprezasse por algum motivo assim, e ele então clama ao Senhor. E eu acredito que esteja considerando justamente isso, o fato de ele já ter tido a queda com Betseba, ter pecado contra o Senhor, ainda por cima ter preparado o caminho para a morte de Urias, o esposo de Betseba, e razão pela qual, então, ele tem toda essa angústia profunda em relação à maneira como Deus está tratando com ele, e não demonstra aquela disposição mais confiante, como nós vemos nos relatos dele com Saul. Então, olha para Absalão e vê de alguma forma Deus usando a situação para tratar dele. Não há dúvida que Deus está tratando dele. Seja com provação, seja também disciplinamento, o fato é que Davi está sendo ensinado por Deus. E essa é uma lição de Deus para nós. O silêncio de Deus tem como objetivo de Deus nos ensinar. Mas o contexto, eu considero esse. Davi está sendo perseguido por Absalão. Absalão queria o trono de Davi. Absalão queria substituir o pai. E Davi se manteve firme em dizer que o substituto era Salomão, como o próprio Deus tinha dito, não meramente por fazer aquilo que os outros povos faziam, que o filho substituía o primeiro filho na linhagem, substituiria o rei. Porque a preocupação de Davi não é essa, a preocupação de Davi é a aliança de Deus com ele. É o que Deus prometeu sobre Jesus Cristo, virá um da sua descendência, e Deus falou que usaria Salomão para isso, e que é Jesus Cristo, que reinaria no lugar de Davi, e esse seria o rei perfeito, o verdadeiro rei. E Davi então
manteve essa postura firme pela aliança de Deus, prometendo o Rei eterno que é Cristo. E o Absalão se revolta, porque Absalão tinha uma visão incrédula sobre o trono, não enxergava Jesus nessa história, não tinha fé em Jesus Cristo nessa história. Vocês percebem então como Davi era perseguido por sua fé? Não é fácil, irmãos, você manter uma postura bíblica fiel e ter oposição de quem quer que seja, mas ainda por cima sendo seu filho, e seu filho conspirando com muitos do próprio povo, como eu já disse aqui outro dia, em outro sermão em Salmo, muitos que eram da mesma igreja. Não é fácil. Se tem algo que mexe conosco, é a perseguição por nossa fé. Além do mais, quando se trata de um parente próximo. Mas se não queremos considerar o parente, não ache que é de menos peso, de menor peso. É só você ler o Salmo 55. Você tem um irmão em Cristo, como dói, como incomoda, como nos faz sofrer. Talvez fosse melhor adoecer, talvez fosse melhor perder um bem, mas você tem um parente ou um irmão em Cristo contra você, e ainda mais você buscar a Deus um dia, dois, uma semana, e Deus mantendo em silêncio. Só que, como eu disse, o silêncio de Deus visava fortalecer a fé de Davi, santificar a confiança. Porque há sofrimentos extremos, seja extremo pela intensidade, seja extremo pelo tempo, que revelam a realidade do nosso coração. E Deus usa como instrumento, como recurso para isso, para tratar do nosso coração. Quando, por exemplo, a provação demora muito tempo, revela pensamentos equivocados sobre Deus. Davi sentia-se abandonado, mas Deus não havia abandonado. Então, esse era um pensamento que precisava ser corrigido. Porque Deus está em silêncio, não significa que Deus abandonou. E por que Davi estava pensando isso? Seja qual fosse o motivo, era um pensamento que precisava ser tratado. Deus não abandona os seus só porque Ele está demorando a responder. Deus não abandona os seus só porque as circunstâncias aos nossos olhos naturais ainda estão sem esperança aos olhos naturais. Ele pensava, Davi, que Deus havia se esquecido dele. Outro pensamento que precisou ser tratado ali. Como pode Deus se esquecer? As crianças aqui sabem, Deus é onisciente, o seu conhecimento não tem medida. Então, acaso Deus pode esquecer de alguma coisa? A ansiedade pecaminosa faz a pessoa considerar assim: Deus esqueceu de mim. Deus se esqueceu. Por isso Jesus diz: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai cuida dela. Vocês não valem mais do que as aves. Não é assim que diz o texto? Jesus repreendendo a incredulidade da ansiedade pecaminosa. São pensamentos que precisam ser tratados. Mas o salmista, por outro lado, apesar de tudo isso, não se entrega. Ele se dirige a Deus. Deus, no seu silêncio, trata da nossa fé para nos santificar, para nos amadurecer, para nos fazer perseverar, para nos desenvolver. Ele usa o seu silêncio, ou melhor, o tempo de resposta em relação à nossa expectativa. Nós queríamos imediatamente, no mesmo dia. Aí Deus: não, eu preciso tratar de... Eu vou te dar algo melhor. Eu preciso tratar de você, de sentimentos, de pensamentos, de vontades que estão fora da santidade plena. Eu vou tratar dessa falta de virtude que você ainda tem nessas áreas. E Deus então não responde imediatamente. Deus passa, seja uma semana, seja um mês, seja um ano, seja anos,
para nos ensinar. Então, se a gente olhar direitinho, o silêncio de Deus é o bem de Deus. É como se fosse o tempero especial mais importante para um banquete em celebração a algo inesquecível, de suma importância. E aquele tempero que vai fazer com que aquele banquete não seja esquecido, no caso espiritualmente falando aqui, é o silêncio de Deus. É quando Deus trata daquilo que você nem conhecia, dos pensamentos que você nem sabia que tinha. Eu achava que se Deus não responder imediatamente é porque Ele se esqueceu, e eu então vivia nessa relação, nessa condição. Então Deus tratou de você. E depois, quando você entendeu, percebeu, olhou para trás, foi bom ter passado pela aflição para que aprenda os teus decretos. Deus tratou de mim a maneira errada de pensar, de me relacionar com a situação, com as circunstâncias e com Ele. Deus me aproximou dele. E aqui Davi demonstra esse aprendizado, porque ele não se desespera, ele não se entrega ao desespero, mas ele se dirige a Deus para dizer: Senhor, eu estou preocupado, eu estou incomodado, eu estou sofrendo, porque o Senhor não me responde. Ele diz isso para Deus, e isso é demonstração de confiança, de fé. Se uma criança sente medo de não ser protegida pelo pai, quando falta energia e as luzes todas se apagam à noite, e ela não vê o pai ali, ela não vê o pai presente, procura no quarto, o pai não está, não significa que o pai não esteja em casa, não esteja com ela e não esteja à disposição de ajudar. Mas às vezes os nossos pensamentos fazem isso. Eu brinquei essa semana com o Abner, e à noite a gente foi até a porta da casa. Nossa casa, na saída da porta, tem um corredor. E eu liguei a lâmpada do corredor. Então o corredor estava claro. Mas aí eu segurei firme no braço dele e disse: seu filho, olha lá para o fundo. O fundo estava escuro. Mas eu estava ali com ele, só brincando, e eu queria ver qual era a reação dele. Aí eu segurei e disse: não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você fora. Olha lá para o fundo. Aí ele não teve coragem nem de olhar de lado. Ele: não, pai, não quero olhar. Não tinha nada. Eu estava brincando com ele, o escuro estava lá. E o que é que vinha surgir no escuro? Eu lembro dos meus medos quando criança. Quando meus pais apagavam as luzes todas para a gente dormir. Às vezes eu abria os olhos e imaginava que estava vendo alguma coisa. E hoje eu dou risada da minha tolice. Eu fico olhando assim, eu entendo, mas eu dou risada, porque não é a verdade. Mas eu pensava como se fosse. Você acha ruim Deus tratar disso de você? Porque a falta de visão não prova a falta da presença de Deus. Você tem que aprender que é o mundo quem condiciona a relação pelo que vê, pelo que sente, pelos sentidos naturais. Veja, é o mundo que faz assim. E mesmo que o mundo visse, tocasse em Deus, não iria acreditar nele, porque já aconteceu com Cristo. Tocaram em Cristo e acharam: bom, é um ser humano como eu, não pode ser Deus, Deus tinha que ser algo assim, incomparável, e eu não estou vendo nada de incomparável. Então você vê, a incredulidade vai fazer com que até o que você veja de real, você não trate como é. E crucificaram a Cristo por essa incredulidade. Então, nós precisamos desse cuidado de Deus, de tirar de nós aquela dependência do que vê, dos sentidos. Tirar de nós pensamentos equivocados. Deus não está me vendo. Como assim Deus não está te vendo? Mas tem muito tempo que Ele não me responde, irmão. Isso não significa que Ele não está presente.
Eu não estou vendo a solução, eu não estou vendo ele agir. Bom, não significa que ele não está no controle de todas as coisas. Perceba como isso precisa ser tratado em nós. É tão maravilhoso quando você, apesar de tudo, continua confiando. Né? Então, nossos pensamentos e nossa visão podem nos trair. Eu vi uns pedaços de uma série que trata sobre isso, a cegueira das pessoas. E aí tinha a parte da humanidade toda cega e alguns poucos que viam, e os poucos que viam não tinham a habilidade daqueles que não viam. Não vou entrar em detalhe, mas eu achei interessante quando então um guerreiro cego está treinando alguém que via normalmente a lutar, e como aquele homem era deficiente na sua luta, apesar de enxergar, foi quando o guerreiro disse para ele: a tua visão está te enganando, porque o cego já tinha percebido muitas coisas só pela audição, ele já tinha desenvolvido essa habilidade. E ele disse: você está se concentrando pelo que vê somente e a tua visão está te enganando. É a realidade espiritual. Nossa visão, nossos pensamentos nos enganam. Por isso que eu tenho que submeter a minha mente à Escritura. Por isso eu preciso da palavra de Deus. Eu devo ter cuidado com o olhar para a minha volta. Quando eu olhar para a minha volta, devo ter muito cuidado para não achar que são as circunstâncias que têm a palavra final e não Deus. Nós vemos aí poderosos, perversos, ascendendo ao poder, e é muito comum você ver nas mídias sociais, em todos os lugares, até dentro da igreja, as pessoas acharem que chegou ao fim. Quantas vezes eu tenho lido semanalmente: o Brasil já era, o Brasil já era, o Brasil já era. Não estou dizendo que Deus vai salvar o Brasil inteiro, todo mundo. Mas o que está por trás dessas falas é essa incredulidade de olhar para as circunstâncias e se guiar pelo que está vendo. A realidade não é o que você vê. A realidade é o que Deus diz que é. A realidade é Deus. Não deixe de olhar então para o céu, para a palavra, para Deus. Se a criança chama pelo pai no escuro por saber que ele está ali, mesmo sem vê-lo, mostra conhecimento e confiança. Então, se você não está vendo Deus, mas você continua clamando, mostra que você conhece e confia. Clamar sim, mas desistir de Deus não. Você clama e diz a sua dor: Senhor, eu estou sofrendo aqui nessa área, estou sofrendo por isso, eu estou sentindo a falta da tua resposta e eu preciso dela. Mesmo que o Senhor não me tire dessa circunstância, mas eu preciso do Senhor, eu preciso da tua companhia, não me desampares. A fé então, irmãos, não exclui o sentimento de abandono, mas leva o filho a Deus. Você não deixa de se sentir abandonado num momento como esse, ser humano, mas fugir de Deus não. Você intensifica o clamor, intensifica a oração. Deus usa o nosso sentimento de seu abandono para purificar a nossa confiança nele. O crente luta contra a percepção de que Deus o abandonou, se tornou seu inimigo, está contrário a ele. O crente luta contra isso. A expressão aqui até quando, Senhor? Esqueciás de mim para sempre. Essa expressão assim, para sempre, mostra que a aprovação parece interminável para a carne. Então, quando nós estamos aqui naturalmente experimentamos, isso parece mesmo. Naturalmente parece que aquele sofrimento é interminável, não passa nunca. Mas é lícito, irmãos, desabafar com Deus sobre a nossa sensação de que Ele nos esqueceu. É lícito. E é isso que o texto está nos ensinando. O servo de Deus, apesar de se sentir abandonado por Deus,
não deixou de orar. Apresentou até esse sentimento para Deus, demonstrando a sua real confiança. E com isso o texto nos ensina que Deus não nos abandona e que os seus se mantêm fiéis. Aí Davi demonstra aqui, veja o verso 2, estou lendo 14, é o 13. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele está se incomodando, como eu disse, com a alegria do seu inimigo. Com isso, o texto nos ensina que Deus não tolera quem se levanta contra a fé cristã. Deus inspirou esse texto, o Espírito de Deus usou Davi para escrever esse texto, para nos ensinar que vale a pena clamar a Deus, e que Deus, por mais que pareça demorar, não nos esqueceu, e Ele não tolera quem se levanta contra a fé cristã. Os inimigos do povo de Deus são aqueles que se levantam contra o povo de Deus por sua fé, e isso demonstra se levantarem contra o próprio Deus, e Deus não tolera isso. Deus certamente tomará providência. Quem nos persegue com nossa fé age contra Deus. E aí Davi, nesse meio todo, consulta a si mesmo. Até quando estarei eu relutando dentro de mim, com tristeza no coração cada dia? Consulta a si mesmo. Você percebe que ele faz um autoexame, mas consultar a si mesmo em vez de confiar em Deus gera essa ansiedade torturante. Ele deveria confiar em Deus, e isso é o que Davi confessa. Então você tem os versos 3 e 4, ele clamando, confessando, pedindo ajuda. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, inclina-me os ouvidos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Atenta para mim, responde. Isso é a fé real. Não é uma tranquilidade natural, está ali achando que é uma circunstância comum, mas é uma confiança que sabe que a sua força em si mesmo é fraca, que mesmo tendo a fé verdadeira, ele é frágil, e que depende de Deus, por isso busca Deus. É isso que Davi está dizendo aqui para nós, e é uma lição que eu e você precisamos aprender de fato e de verdade. Você tem a fé salvadora? O que é que a fé verdadeira vai fazer você reconhecer? O que fez Davi reconhecer: eu sou fraco sem Deus. Sem Deus eu não sou nada e nada posso fazer. Eu dependo dele. Ou seja, a fé clama e luta, mas nunca desanima. Mas clama e luta. Porque a fé verdadeira faz aquele que a possui depender de Deus, reconhecer que precisa dele. Então, quando a alma clama assim, ela está apontando para o reconhecimento de um Salvador, do Salvador de Deus, não qualquer Salvador. Ela reconhece: eu preciso do Salvador, eu preciso do Senhor. E aí ele fala de iluminar os olhos, né? Iluminar os olhos aqui significa em hebraico mesmo que dar o fôlego de vida, pois o vigor da vida se manifesta principalmente nos olhos. Então, é o fôlego de vida que vão ser manifestados nos olhos, ilumina meus olhos, ou seja, que eu tenha aquele vigor. Por isso o contraste com a morte, não me entregue à morte, que eu tenha o vigor do Senhor renovado, que nos ensina que sem a luz de Deus vemos os inimigos como gigante e Deus como pequeno. Não é assim que muitas vezes nós fazemos?
Alguém já usou uma frase sobre outras circunstâncias, como problemas gerais, dizendo assim: diga o seu problema que o seu Deus é maior do que ele. É claro que não especifica quem é o Deus, mas essa é uma verdade bíblica. Dependendo de como você vê seu problema, é como você está considerando Deus. Se você acha que o seu problema é maior do que Deus, Deus para você é daquele tamanho, mas a fé verdadeira corrige isso. E de repente você pode ser alguém como discípulo naquela ansiedade pecaminosa que tinha a fé verdadeira, mas a ansiedade pecaminosa fazia com que eles enxergassem que Deus não poderia cuidar da vida deles, dar o que comer, o que vestir, onde morar. E aí Jesus repreende, dizendo: Deus não cuida das aves? Vocês não valem mais do que as aves? Homens de pequena fé. O que nós aprendemos sobre a fé salvadora? Nem toda a fé é a mesma coisa. Além da falsa fé, não é dessa que a gente está falando, a fé salvadora é de diferentes graus. É fraca ou forte. De repente você esteja em uma situação dessa, uma fé que enfraqueceu por algum motivo. Você precisa de ser fortalecido na fé. E é isso que Deus está fazendo aqui, nos ensinando aqui. Então, o olhar de Deus é a fonte da vida e da restauração. Ele quer que Deus o olhe, atenta para mim, olha para mim, Senhor. Olhar para mim, voltar tua atenção para mim é fonte de vida, de restauração. E a oração é o único remédio para a cegueira do desespero. A oração de acordo com a palavra. Porque você já conhece tudo que precisa conhecer. Você já sabe toda a vontade de Deus, não sabe? Você já conhece as doutrinas fundamentais da fé. O que falta agora? Pôr em prática a vida de oração. E a oração bíblica, fiel, verdadeira, é esse antídoto para a cegueira espiritual do desespero. Sem então essa iluminação de Deus, a alma sucumbe espiritualmente. A alma se perde. Davi então clama por luz, não apenas para o corpo, mas pelo vigor divino para a sua alma. E note que Davi argumenta aqui no verso 4, ele não pede livramento apenas para o seu conforto. Veja bem essa lição. Mas para que o nome de Deus não seja escarnecido pelos ímpios. Porque, veja o verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que seria o vacilo aqui? Da confiança em Deus, é claro, da dependência no Senhor, mas significaria que então a aliança que Deus fez não era tão eficaz. As promessas que Deus fez não se cumpriram. A força que Deus não é verdade. O cuidado que Deus prometeu não cumpriu. Significaria todas essas coisas se Davi sucumbisse. E Davi então ora por isso, não pelo livramento, mas não me deixe cair, não me deixe desistir do Senhor, não me deixe ser incrédulo, não me deixe na dúvida, não me deixe apostatar, porque senão meus inimigos vão zombar. Zombar de mim significa zombar do que eu disse sempre, que o Senhor nos auxilia, que o Senhor nos socorre, que o Senhor está conosco, que a tua aliança é inquebrável, que o Senhor nos salva, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos atende. Então ele não pede o livramento, ele pede para não cair. Cair significaria desistir dessa dependência só porque não está vendo o livramento. E é isso que ele pede por causa do nome de Deus. Agora veja, irmãos, o que o texto está nos ensinando é que a oração eficaz é aquela que busca a glória de Deus acima do alívio pessoal. Qual é a oração eficaz? Vocês guardaram essa lição também? É aquela que se preocupa com a glória de Deus acima do alívio pessoal.
Essa é a lição do texto. Então, a glória de Deus está ligada à preservação dos seus servos. E Davi sabia disso. Nós estudamos essa semana online, eu antecipei esse ponto no estudo, dizendo aqui que Davi reconhecia algo que Deus fez maravilhosamente bem. Deus assumiu um compromisso de uma aliança conosco. Ele se submeteu a esse compromisso. Deus fez votos. Deus se sujeitou a obedecer a algo. A sua aliança, tudo que ela é, o que ela representa, pacto de sangue soberanamente administrado, que se compromete em enviar o seu filho para ser dilacerado por nossas culpas como eleitos de Deus, e em seguida nos enviar a mensagem de salvação sobre essa aliança. E ao enviar essa mensagem, Ele também dá o seu Espírito para dar a fé, para que nós pudéssemos ter os nossos olhos espirituais abertos e fôssemos salvos. E ao sermos salvos, tudo isso Deus prometeu nessa aliança, e ao sermos salvos, e ao nos convertermos, nos arrependermos de nossos pecados e obedecermos a Deus, tudo isso Deus prometeu. E por isso Ele cumpriu. E Ele cumpriu nos salvar, nos perdoar, nos alcançar por essa graça, razão pela qual, quando nós ouvimos a pregação, nós cremos. Nós fomos alcançados por ela, nós cremos. Davi estava enxergando isso. Deus se comprometeu com uma aliança. Então veja bem, se Deus não cumprir essa aliança, o que Ele está fazendo? Ele está agindo contra a própria sua natureza, que é santa e imutável. Ele não está sendo fiel, só que é impossível que Deus peque. Então Deus vai cumprir, por isso que você, todos os pecados que tem, todos nós, fomos alcançados. A pregação chegou. E não só fomos iniciados nessa trajetória, nós temos sido sustentados nela. E aquele que começou a boa obra há de completá-la. Davi então está enxergando para essa verdade da graça de Deus, da aliança de Deus. Deus tem um pacto comigo que me garante não só eu ter me convertido, como eu me arrepender diariamente, perseverar, e no último dia eu serei glorificado e receberei a coroa da vida. Ele tem essa convicção, ele olha para essa aliança e ele reconhece que a glória de Deus está ligada em relação a isso, à preservação dos seus servos. Deus se glorifica, Deus se exalta em converter pecadores eleitos. Deus se exalta, se glorifica em restaurar crentes que caem. Deus se glorifica em sustentar na fé. Deus se glorifica no crescimento e no amadurecimento do seu povo. De maneira que a queda de um crente dá ocasião para os ímpios blasfemarem contra Deus. E Davi clama por isso. Então devemos usar, irmãos, a honra do próprio Deus como argumento nas nossas orações. Senhor, me restaure, porque é o teu nome que vai ser desonrado. O Senhor prometeu a tua aliança, não pecaminosamente, mas dessa forma como Davi está fazendo. E então nós vemos a parte final, versos 5 e 6, ele dizendo que vai cantar a salvação. Observe então a mudança. Antes era angústia, agora é confiança. Antes eram perguntas, agora são afirmações. Vocês estão ouvindo, crianças? Todas estão guardando no coração. O mesmo Deus que parece distante é o Deus que salva. Davi afirma isso. Ele que tinha o sentimento de que Deus estava distante, mas ele sabia pela palavra que Deus não estava.
Por isso ele confia. Isso é maravilhoso. Ele não promete tirar a dor, Deus, mas promete estar conosco e nos fazer o bem. Deus promete nos fazer o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais, Deus dá a sua canção na dor. Você observa aqui, Davi deixa para nós uma canção que ele escreveu na dor e por causa dela. Isso aqui é a palavra de Deus, uma inspiração de Deus. Significa que Davi cantou na dor. Como é que está aí o verso 6? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sem livramento? Sem sair das circunstâncias? Sim. Sim. Eu já contei para vocês o testemunho daquela querida irmã lá de Sergipe. Dalila deve lembrar dela, a Adriene. Conheceu, né? A Adriene era de uma cidade a 70 quilômetros depois da nossa. E aos 17 para 18 anos, em abril de 98, mais ou menos, ela ficou sabendo que estava com um câncer curável. Ele tinha o nome de um alemão, câncer, claro, o médico descobriu, né? E ele parecia sacos de pedras aqui. Sacos de pedra nessa região. E a previsão médica era que a pessoa morreria asfixiada. Isso aqui cresceria, iria estar fora e a pessoa morreria asfixiada. No prazo de 2 meses. A Adriene viveu quase 2 anos. Ela não morreu asfixiada. Várias vezes eu era muito amigo da Adriene, muito. Todo final de semana eu ia lá na igreja. Tinha uma amizade incrível. E eu e o atual cunhado da Dalila, na época não era, né? Nós íamos lá. E sempre que visitávamos para ajudar a Adriene, nós saímos a ajudar. Lembro de cenas como essa. Eu chegava lá, um sábado à tarde geralmente, e aí, Adriene, cheguei e tal. Ela, pronto, guarda a mala lá na casa do presbítero ao lado onde eu dormia, era vizinho a ela. E vamos ali, vamos aonde? Vamos ali fazer umas visitas. Aí saímos para fazer visitas pastorais. Um jovem da igreja que decidiu abandonar a igreja para seguir. Aí eu ia com ela na casa desse pessoal. Outra jovem também, aí abandonou a igreja para ser, enfim, e saímos. E eu lembro das falas dela, ela ia lá toda animada. Olha, eu vim aqui, isso com já o câncer avançado, isso aqui inchado, o cabelo caiu, aquela coisa toda, né? Quimioterapia, essa situação toda. E ela dizendo, eu vim aqui não para dizer que sou melhor que vocês, mas vim aqui para dizer para vocês que Jesus chama de volta, que essa vida não é a vida que Deus planejou para vocês precisam voltar. Vocês estão distantes de Deus. E essa não é uma decisão sábia, a condenação é eterna. E ela ia lá falando, e eu via ali como que ela estava firme na fé, apesar da enfermidade. Estava firme na fé. E ela gostava de citar um versículo. Talvez vocês nunca mais esqueçam desse versículo. É um versículo de Paulo. Que diz assim: portanto, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Pois quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Era assim que ela vivia. Firme na fé. Ou seja, um canto na escuridão. O louvor em meio à dor. Vocês percebem isso, irmãos? É como um paciente no hospital que encontra alegria porque aprendeu que sua verdadeira casa está além daquela internação. Ele sabe que não vai ficar ali. Ele sabe que é temporário. Então, não vou ficar a vida toda aqui nesse hospital, vou sair. É semelhante.
Você não vai ficar a vida toda nessa situação. Ah, mas se eu morrer nessa situação, qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa de Deus? Davi usa aqui duas palavras hebraicas. A pronúncia é gamal e recebe, ou excede. Gamal e excede. Elas significam recompensa, gamal, e excede aliança. Vocês não vão esquecer também mais dessas palavras. Como elas são maravilhosas aqui. Deixa eu ver aqui onde é que elas estão. No tocante a mim, confio na tua graça. Recebe. Está vendo? Confio na tua graça. Regozijo-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A tua salvação, gamal. O Senhor me tem feito muito bem. Então, o que Davi faz aqui é algo que você e eu precisamos fazer. Ele olha para trás. Deus fez uma aliança comigo, ele olha para trás. Você precisa olhar para trás, viu, crianças? Se vocês um dia aprenderem a dirigir, vocês têm que saber olhar para trás, certo? Aí daqueles que dirigem sem saber olhar para trás. Não é como a mulher de Ló, não é daquele jeito. Saber olhar para trás é o olhar da prudência. Você tem que saber qual é a sua base, a sua garantia. Quando nós olhamos para trás, para onde nós olhamos? Para a nossa aliança em Jesus Cristo. Deus fez uma aliança comigo em Jesus Cristo. É assim que você olha para trás. Agora, para que eu olho para trás? Para olhar para essa aliança e saber que eu estou vivendo com base nessa aliança. Para poder olhar para frente com alegria, com esperança. Se Deus fez uma aliança comigo, Ele me salvará. Se Ele recebe, Ele gamal. Gamal significa recompensa. Ele me recompensará. Não por mérito meu, mas é porque Ele bondosamente, por sua graça, tem a bondade de nos recompensar como se nós fôssemos merecedores. Mas é a graça dele. Como você vai viver olhando para frente? Sem o fundamento da aliança? Não pode. Então Davi, para conseguir olhar para frente de forma correta, com a esperança certa, com alegria santa, real em Deus, ele olha para trás. Hoje eu ouvia um sermão cedo, onde o pregador dizia bem assim: se você pecou 1000 vezes mais do que o que você já pecou hoje, se você pecasse, aliás, 1000 vezes mais do que o que você já pecou durante a vida, a graça de Deus é suficiente para te perdoar desses pecados todos. Olha que injeção de ânimo para a gente não desanimar verdadeiramente. E Davi está falando aqui daqueles que são da verdadeira fé, não está falando daqueles que são inimigos de Deus. Então eu preciso saber onde é que eu estou. Eu estou inimigo de Deus ou sou da verdadeira fé? Se eu sou da verdadeira fé, eu olho para trás, eu tenho uma aliança com Deus, porque Ele fez uma aliança comigo em Jesus Cristo, para que eu olhe para frente. Então eu receberei a vida eterna, eu receberei a morada celestial, eu receberei a coroa da vida, eu estarei para sempre com o Senhor, não importa a circunstância, pois quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E isso nos ensina, irmãos, que Deus nos ama, não porque somos bons, mas porque Ele é fiel à sua promessa em Cristo. Então pregue sobre a misericórdia pactual de Deus. A fé é uma vitória sobre os sentidos e sobre o visível. A fé, a verdadeira fé, é uma vitória sobre esse engano das nossas percepções. Esse recebe de Deus, essa aliança de Deus, é o único porto seguro contra a morte. Se você estiver fora dessa aliança, não há garantia realmente nenhuma. Mas eu não acredito que, por mais que sejamos fracos, alguém aqui esteja fora dessa graça. Não acredito. A alegria cristã pode coexistir com a tristeza presente. Mas, por causa dessa
forma de olhar para trás e para frente, ela mira o futuro. Ela não para no presente. Mas a tristeza cristã pode coexistir com esse sofrimento. Por que não? É uma alegria que não é destruída pelo sofrimento, mas coexiste com ele. E coexiste com ele olhando para a realidade no futuro. Se Deus não me tirar desse sofrimento, sim, de doença, de perseguição, de injustiça, de até morte, se Ele não me tirar daqui, um dia eu estarei para sempre com o Senhor no céu. Aí ele diz, mas eu, né? Não diz aí? Mas eu, tocante a mim, mas eu confio na tua graça. Marca aqui, irmãos, a separação entre o murmúrio e a confiança. Davi então mostra a sua realidade, ele confia no Senhor. E a música aqui no verso 6 nasce antes da mudança das circunstâncias. Você não pode esperar que o momento seja perfeito para você louvar a Deus. Se você não louvar a Deus na dor, não louvará na alegria. Não será a Deus o seu louvor. O crente verdadeiro louva o Senhor na dor e na alegria. É igual a casamento, né? Vocês estão juntos na dor e na alegria, na riqueza e na pobreza. Agora aquele casamento que na riqueza a gente fica junto, na pobreza eu te largo. Que relacionamento é esse? Né? Não é um relacionamento verdadeiro. Da mesma forma, não é uma fé verdadeira, aquela fé que, Senhor, se o Senhor me der riqueza, estamos juntos. Mas se o Senhor me fizer passar por qualquer aperto, o Senhor vai ver. Coitado, vai ver você. A fé canta na meia-noite porque sabe que o sol é uma certeza absoluta. Vocês vão completar o versículo comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem do amanhã. Vem o amanhã e ele não está longe. O fim de toda aprovação é a gratidão e louvor a Deus. Deus trata seus filhos com generosidade, mesmo em meio à disciplina, mesmo que Ele nos discipline. E a memória das bênçãos passadas sustenta o nosso canto presente sobre a nossa fé futura. Então, essas são as lições do Salmo. Mas ela tem uma lição mais importante para a gente terminar. É que aponta o Salmo para alguém que venceu a angústia perfeitamente. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele também disse, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz ele experimentou o mais profundo silêncio de Deus para que eu e vocês experimentássemos a sua alegria eterna. Ele experimentou a nossa dor. Onde o salmista olha para o Senhor com esperança, Cristo é essa esperança encarnada. Portanto, Davi tinha Cristo como a sua esperança. E Cristo transforma perguntas em confiança, dor em salvação, noite em música, dúvida em certeza. Não como os homens colocam, aquele sentimento de certeza. Eu não estou falando disso. Estou falando de realidade. A certeza é Deus, é Cristo, é a sua palavra. Né? Então, não esconda a sua alma de Deus. Não faça isso. Você está sofrendo o silêncio de Deus e você não diz nada para Deus. Não se incomoda com o silêncio de Deus. Não se incomode. De repente seja a oração que você deva fazer hoje, já no culto. Senhor, que eu fique incomodado com o teu silêncio. Eu não posso ser um crente que não se incomoda com o relacionamento do Senhor comigo. Além do mais, eu sou humano e ainda imperfeito. Diga para Deus. Não esconda a sua alma de Deus. Não tente fazer isso. Ah, pastor, mas Ele não conhece tudo. E aí? A soberania de Deus não transforma você em soberano também. Ele conhece tudo, mas você não. Você precisa dele. Tenha a humildade de reconhecer que você precisa da atenção de Deus. Então diga isso, olha para mim, Senhor. No caso de Davi eram as perseguições por sua fidelidade.
No seu caso, pode ser pecados. Diga isso para Deus: Senhor, eu tenho pecados que eu oro há muito tempo, me ajuda. Não culpando Deus, mas reconhecendo que você precisa dele. Senhor, me ajuda, me liberta, me purifica. Se tu quiseres, igual aquele doente, paralítico, se tu quiseres, pode purificar-me. Diga isso para Deus. Ou seja, o Senhor não é obrigado. É o Senhor quem quer, se quiser, mas o Senhor querendo, eu serei purificado. Lamentar, irmão, não é falta de fé, é a fé em movimento. Eu estou lamentando, já falamos sobre isso aqui. Significa eu estou reconhecendo que dependo de Deus. Eu apresento a Ele as minhas queixas. Às vezes a gente procura todo mundo menos Deus. A esposa do marido, o marido da esposa, o irmão o outro, a igreja, o conselho, o pastor, procure, mas não no lugar de Deus. Não no lugar de Deus. É disso que eu estou falando. Então procure a Deus. Não esconda a sua alma de Deus. Segundo, reconheça que Deus ouve. A palavra de Deus diz que Deus ouve. Você não pode ir para a oração achando que porque Deus está em silêncio, Ele não ouve, Ele ouve. Quando Ele parece distante, não é a realidade. Deus tem se comprometido em cumprir a sua aliança conosco. Ele se comprometeu, então Ele vai cumprir. Ele não vai quebrar a sua aliança. E guarde também essa lição: você só muda se você orar. Biblicamente, você só muda se você orar. Não é a ausência de perguntas que prova a fé, mas a persistência em clamar ao Deus verdadeiro para a glória dele. O que prova a fé é você perseverar orando: Senhor. Vocês já viram aquela cena? Porque certamente eu acho que vocês não viveram, mas pelo menos vê a cena de alguém que estava em batalha e lutou até exaurir suas forças, e feriu, mas também foi ferido, e agora está bem fraco, caído, debilitado, sangrando, apenas com um pouco de suspiro, de vigor, um pouco para gemer: socorro, socorro. E às vezes nem consegue pronunciar mais a palavra toda. Você já viu cenas assim? Então, nem que você faça isso, para que alguém que está passando perceba: tem alguém vivo aqui, vamos ver se dá para. Mas muito mais, ainda que você não tenha nem força de produzir um som, saiba isso: Deus ouve no seu silêncio o gemido da sua alma. Faça isso, esgotado, com a alma, com os pensamentos. Porque Deus ouve, Ele atende, e você só muda se você orar. Por último, irmãos, Cristo é a nossa resposta definitiva. Então, não apenas um conforto momentâneo, mas a salvação eterna. Saiba disso, dependa disso. Cristo é a minha salvação eterna. Ele não é alguém para uma resposta momentânea, como muitas instituições religiosas estão ensinando por aí. Venha a Cristo para Ele te curar de uma enfermidade. E se continuar incrédulo? E se continuar no pecado? Que adianta curar de uma enfermidade? Eu pensava essa semana, meditando no Salmo 13, sobre alguém que eu conheci, que ficava doente, e só ficava bonzinho, humilde, paciente, obediente, prestativo, pastoreável quando adoecia. Só, quando ficava acamado mesmo. Aí a pessoa quer oração, ore por mim, aceitava todas as visitas de todos os crentes, estava atento a ouvir, não respondia com grosseria, era a pessoa mais paciente do mundo. Mas quando curava, quando saía da cama, aí parecia que aqueles que foram lá orar, visitar, eram estranhos, inimigos. Era uma estupidez, uma ignorância, uma ingratidão. Isso é alguém que acha que Cristo é apenas para uma mudança ali de uma circunstância. Estou doente, saí da doença e continua o mesmo incrédulo. Estou pobre, fiquei rico e continua a mesma incredulidade, a mesma rebelião. Não. Cristo
Cristo é a resposta definitiva. Lembra do exemplo que eu dei de um juiz perguntando lá na prisão: você quer ser liberto? A pergunta de Cristo é: você quer ser transformado? Eu te transformo. Ele é a cura definitiva, Ele nos transforma. Não há ninguém que seja grosso, impastoreável, falso, idólatra, mentiroso, assassino, adúltero, enganador, ladrão, que se encontre com Cristo, nesse encontro transformador, e continue mentiroso, ladrão e todas essas coisas. Não continua. Ele é radicalmente transformado. Então, uma palavra que fica. O Salmo 13 termina com uma afirmação de confiança. Eu confio no teu amor. Eu confio no Senhor. Eu confio no teu cuidado. Leia comigo de novo. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo o meu coração na tua salvação. E essa é a última palavra de todo crente. Não até quando. Faça o até quando também, mas você não termina no até quando. Você avança para eu confio na tua graça. Eu confio no teu amor. Eu confio no Senhor. Cristo é a nossa luz no vale mais escuro. Cristo é a nossa alegria no meio da dor. Cristo é a nossa salvação hoje e sempre. Então ouça bem, quando você não vê a Deus, lembre-se que Deus te vê. Deus te atende. Deus te escuta. Ele te ama mais do que você se ama. Ah, como a gente precisa saber essa lição, aprender essa lição. Deus me ama mais do que eu mesmo me amo. Minhas escolhas são sempre erradas. Agora, quando eu ouço a Deus, quando eu desisto de me ouvir para ouvir a Deus, como tudo muda. Deus te ama mais do que você se ama, e por isso podemos dizer com firmeza: eu confio no Senhor. Eu confio na graça do Senhor. Eu confio no amor do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, confiamos em Ti. Uma confiança ainda que débil, às vezes muito mais de lábios, às vezes a alma gemendo já sem forças. Mas nós sabemos que a Tua fé nos faz confiar, e ao ouvirmos esta lição preciosa do Senhor para nós, não há outra conclusão a não ser reconhecer que só por Tua graça nós estamos aqui. Só por Tua graça nós ainda podemos orar neste momento. E reconhecer que o Senhor nos separou para esse momento, para este dia, para esta mensagem, para nos ajudar, cada um de nós, em nossas lutas pessoais, sejam por sofrimentos, por fidelidade à nossa fé, sejam por outros sofrimentos mais diversos, e até, quem sabe, os nossos pecados. E o que o Senhor quer de nós é nos ajudar, nos auxiliar, nos santificar, nos fortalecer na fé, nos corrigir, nos purificar, nos ensinar. E tudo isso nós precisamos do Senhor. E confiamos na Tua graça. E se há, ó Pai, imperfeições na nossa confiança, se há fragilidades, se há desvios, se há oscilações, clamamos ao Senhor, ajude-nos a sermos como Davi, a reconhecermos que dependemos de Ti, a clamarmos em todas as situações, a buscarmos o Senhor e a sermos fortalecidos na Tua fé, podendo até cantar em meio aos sofrimentos, não dependendo das circunstâncias para a nossa relação com o Senhor, mas nos mantendo firmes apesar delas. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça em Cristo Jesus. Que de fato os nossos sofrimentos sejam por causa da nossa fé
e que nos incomodemos com o silêncio do Senhor em alguma circunstância e que apresentemos ao Senhor a nossa alma. Não venhamos a esconder a nossa necessidade de Ti, muito pelo contrário, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar de pé o Salmo 121.